Abra sua Bíblia, meus irmãos, minha irmã, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos hoje concluir o capítulo 6. Estamos indo para a reta final do Sermão do Monte, que termina no capítulo 7. Então, hoje, nós concluiremos o capítulo 6. Mateus 6, do verso 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34. Diz assim: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Te peço, Senhor, fala conosco, que o teu Espírito esteja sobre nós nessa noite, nos ensinando, nos iluminando, gravando no nosso coração a tua palavra, nos edificando, nos corrigindo, nos exortando, nos fortalecendo, nos animando, ó Deus, tudo pelo poder da tua palavra. Então, Senhor, não permita que eu seja um obstáculo para que o Senhor abençoe a tua igreja com o alimento que vem de ti, com as palavras que vêm da tua boca. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o teu Espírito. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Como nós temos visto, o capítulo 6, Jesus está tratando com os seus discípulos o dia a dia da vida de um discípulo de Jesus. Ele descreveu quem um discípulo é, desde lá das bem-aventuranças. Depois ele transicionou o seu discurso para aquilo que o seu discípulo faz. Então, ele agora, no capítulo 6, ele está tratando do dia a dia, do cotidiano, da rotina, daquilo que um discípulo de Jesus faz de segunda a domingo. Não está tratando apenas da vida que o cristão tem quando está na igreja. Ele está tratando da vida do cristão em todo o tempo, aquilo que o cristão faz todos os dias. E como nós vimos, ele dividiu esse relato, esses ensinamentos, em duas partes. A primeira parte do capítulo 6, verso 1 até o verso 18, Jesus nos ensinou como é a vida de fé, de que maneira um cristão, um discípulo de Cristo, vive cotidianamente a sua fé. Então ele tratou de como a gente se relaciona com os outros, quando ele falou das esmolas, apontando para o socorro, apontando para o serviço, para nós servirmos. Então, um filho de Deus, um discípulo de Cristo, vive a sua vida servindo, socorrendo o próximo. Ele também vive a sua vida em oração, com o seu relacionamento com o seu Pai, que está nos céus. Então, ele vai orar, ele vai buscar a face de Deus no seu dia a dia, no seu cotidiano. E por fim ele vai lutar contra o pecado também todos os dias,
buscando em Deus, quando ele faz o seu jejum, buscando vencer a sua carne, vencer o pecado. Então, o dia a dia da fé de um cristão tem a ver com serviço, com oração e com jejum. Então, a partir do verso 19 até o 34, Jesus está falando do nosso relacionamento com as coisas desse mundo, porque nós ainda estamos nesse mundo. Então, nós temos que comer, nós temos que trabalhar, nós temos que lidar com o dinheiro, e Jesus, então, vai ensinar os seus discípulos como um discípulo, como um filho de Deus, ele lida com as coisas desse mundo. Jesus, quando ele trata desse assunto, dos versos 19 a 34, ele traçou um caminho falando de dois perigos que estão envolvidos nesse nosso relacionamento com o mundo. O primeiro perigo estava relacionado com o nosso coração. Qual é o foco? Onde está o nosso coração? E nós vimos isso na semana passada, né? Que Jesus usou um contraste para falar a respeito desse perigo, falando do contraste que há entre aquele que acumula tesouros na terra e aquele que acumula tesouros no céu, nos mostrando que quem acumula tesouros na terra tem os olhos maus, e quem acumula tesouro nos céus tem os olhos bons. E dependendo de como são os nossos olhos, isso vai determinar toda a nossa vida, toda a forma como nós vemos a vida e como nós vemos os relacionamentos. Nós vimos isso na semana passada. Então, quem tem os olhos bons vai servir a Deus. Quem tem os olhos maus vai servir às riquezas. E é disso que Jesus trata dos versos 18 até o verso 24, falando de onde está o nosso coração. E isso acaba definindo a totalidade da nossa vida. Nós vimos isso na semana passada. Porque tanto Deus quanto as riquezas requerem a totalidade da nossa energia, a totalidade dos nossos esforços. Eles exigem toda a nossa atenção. Então Jesus alerta: é impossível servir a Deus e as riquezas. Então esse contraste fica traçado. Quem acumula tesouros na terra tem olhos maus, e quem tem olhos maus serve às riquezas. Quem acumula tesouros nos céus, ele tem olhos bons, e por isso serve a Deus. E ele alerta que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então hoje, Jesus vai dar continuidade a esse argumento. A visão daqueles que acumulam tesouros nos céus e acumulam tesouros na terra, aqueles que têm olhos bons e olhos maus, aqueles que servem a Deus e aqueles que servem às riquezas. Por que eu posso afirmar que ele está dando continuidade a esse argumento? Porque no verso 25 ele começa como? Por isso. Por essa razão. Que razão? A razão de que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Por essa razão, pelo fato de nós não podermos servir a Deus e as riquezas, então, por essa razão, não se preocupem. Então, a base daquilo que Jesus vai falar conosco a partir de agora, a respeito do segundo perigo das nossas relações com as coisas desse mundo, que é a preocupação, que é a ansiedade. Vejam quantas vezes Jesus vai falar a respeito, ele vai se referir à preocupação nesse texto. Verso 25, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Verso 28, e por que se preocupam com o que vão vestir? Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos e que beberemos. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Então vejam que somente nesses poucos versículos Jesus faz referência à preocupação em diversas vezes, e sempre de modo negativo. Ele sempre diz o quê?
não se preocupem, não se preocupem. Ou aponta para a inutilidade da preocupação. Então, Jesus está querendo conversar conosco a respeito de preocupação. Baseado no fato de nós não podermos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, Jesus está nos fazendo um alerta. Ele diz que a preocupação ou a ansiedade nessa vida, com as coisas dessa vida, são um sintoma de quem está com o coração nessa terra. Lembre-se do contraste que ele fez no texto anterior. Então, se o nosso coração está nessa terra, porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então, se o nosso coração estiver nessa terra, se nós estivermos preocupados em acumular riquezas, acumular tesouros nessa terra, nossos olhos serão maus, nós iremos servir as riquezas e com isso nós iremos viver preocupados. Se nós estivermos acumulando tesouros nos céus, os nossos olhos serão bons, nós iremos servir a Deus e aí nós poderemos viver uma vida sem preocupação. Jesus traz argumentos. Jesus não fica apenas dando mandamentos, ele traz argumentos. Ele vai nos dizer por que nós não devemos nos preocupar. Ele vai dar razões para nós não nos preocuparmos. O que ele vai dizer contra a preocupação? Primeiro, no verso 25, ele vai no final, ele diz: não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Então, no primeiro argumento de Jesus contra a preocupação, ele está falando do valor da vida e do valor do corpo. Mas esses valores que nós temos foram dados por Deus. Nenhum de nós aqui nesse lugar e ninguém na face dessa terra deu vida a si mesmo. Ninguém tem o poder de dar vida a si mesmo. Nenhum de nós nasceu da sua própria vontade. Todos nós aqui nascemos por causa da vontade de outro. Quem concedeu a vida foi Deus. Quem concedeu esse corpo para nós podermos viver a vida, porque nós não poderemos viver a vida se nós não tivéssemos um corpo. Quem nos deu a vida, quem nos deu o corpo, foi Deus. Jesus está chamando a atenção para argumentar contra a preocupação, dizendo: olha, se o seu Pai que está nos céus te deu a vida e te deu o corpo, a vida não é mais do que o alimento? O corpo não é mais do que as roupas? Se o Deus te deu aquilo que era mais importante, se o seu Pai que está nos céus te deu aquilo que era mais importante, a vida e o corpo, Ele não vai te dar aquilo que é necessário para manter a vida e para manter o corpo? É claro que vai. Jesus está apontando para essa obviedade. Se Deus te deu a vida, Ele vai te dar os meios de manter essa vida. Porque se Ele não quisesse que você tivesse vida, você não teria vida. E se nós temos vida, é porque Ele quis nos conceder vida. E Ele vai cuidar dessa vida. Ele vai cuidar desse corpo. Ele vai nos dar aquilo que é necessário para a manutenção da vida e manutenção do corpo. Então, nós não precisamos andar preocupados. O segundo argumento que ele vai usar é o nosso valor como imagem e semelhança de Deus. E aí ele vai usar os exemplos das aves dos céus e dos lírios do campo. Observem as aves do céu no verso 26 e no verso 28. Observem como crescem os lírios do campo. Jesus está apontando aqui que essas criações de Deus, as aves e os lírios, elas obtêm o seu sustento de Deus. As aves não plantam, as aves não ajuntam em celeiros, elas não colhem, mas ainda assim recebem de Deus o seu alimento.
E Jesus vai dizer: olha, vocês não valem muito mais do que as aves. Da mesma forma, quando ele fala dos lírios do campo, dizendo que elas não fiam, elas não costuram, elas não produzem roupas, mas ainda assim, Deus deu a eles, aos lírios, uma vestimenta que era mais bela do que qualquer das mais belas roupas de Salomão. E nós não valemos muito mais do que essa erva do campo que existe hoje e amanhã é lançada no forno. Então Jesus está argumentando também a respeito do nosso valor. Eu e você somos o ápice da criação de Deus. Deus colocou apenas em nós a sua imagem e a sua semelhança. Deus está cuidando de nós por causa da sua fidelidade. Nós valemos muito mais. Vejam que aqui Jesus não está num estímulo para que ninguém trabalhe. Ele está usando as aves do céu e o lírio do campo como exemplo de seres, de criaturas de Deus que são sustentadas por Deus. Mas vejam que ele não coloca as aves do céu sentadas no ninho, na vida adulta, com o bico aberto, esperando a comida cair. Eles são sustentados por Deus, mas o que uma ave faz quando é adulta? Ela voa, ela busca alimento, ela vai encontrar, se ela se alimenta de ervas, ela vai encontrar essas ervas plantadas, ela vai encontrar, se ela se alimenta de animais, ela vai encontrar esses animais lá, criados por Deus, mas Jesus aqui não está defendendo que os seus filhos, que os seus discípulos e que os filhos de Deus não devam trabalhar em nome da fé. Isso é uma ideia errada. O que Jesus está dizendo aqui é que, da mesma forma que Deus cuida das aves, muito mais Ele vai cuidar de nós. Da mesma forma que Deus cuida dos lírios, Ele muito mais vai cuidar de nós, porque nós valemos mais do que as aves do céu e nós valemos mais do que os lírios do campo, porque nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso valor. Não fica aí se achando, a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. Nós temos mais valor do que as aves do céu e do que os lírios do campo, porque carregamos a imagem e semelhança dele. E ele quis que fosse dessa forma. Terceiro argumento que Jesus usa tem a ver com pura lógica. Verso 29. Não, anotei errado, desculpa. Verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é uma unidade de medida, tá, gente? Ela media aproximadamente 45 centímetros. O que Jesus está apontando aqui é justamente para a inutilidade da preocupação. É inútil, porque não importa o quanto a gente se preocupe, a gente não consegue acrescentar nem um pedacinho a mais na nossa vida. Eu e você não temos poder para acrescentar 1/1000 de segundo na nossa vida. Quando chegar o momento da nossa morte, não há nada que nós possamos fazer. Não há nada que ninguém possa fazer. Nesse momento, há total democracia. A morte é democrática. Não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você é belo, se você não é tão belo, não importa se você é de uma família respeitada ou não, não importa se você é um grande músico ou se você toca violão que nem eu, nada disso importa. No final, a morte vai chegar e nenhum de nós tem potência para mudar isso. Não adianta ficar com a cabeça preocupada, porque nós não temos nenhum poder, nós não temos nenhuma potência, não podemos fazer absolutamente nada. Então Jesus, no seu terceiro argumento, ele está apontando para a inutilidade da preocupação. Nós não podemos fazer nada. Quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus, quem acrescenta é Deus, quem dá é Deus, quem sustenta é Deus. Então é dele que nós dependemos. Ah, Guilherme, mas você falou que a gente tem que trabalhar. Claro! O ser humano semeia, mas ele tem certeza que vai colher?
Não, não importa o quão bem ele tenha arado a terra, não importa o quão bem ele tenha selecionado as sementes, não importa o quão bem ele tenha cuidado e regado daquela plantação, ele não tem nenhuma garantia de que aquela plantação vai dar certo. Se no final o ser humano que arou, semeou, se no final ele colhe, é porque Deus fez com que ele pudesse colher. Então o ser humano faz aquilo que lhe compete, o ser humano faz aquilo que Deus manda que ele faça, ele faz a sua parte com toda a certeza de que ele não tem domínio, ele não tem poder sobre o resultado daquilo que ele está fazendo. Então sempre é Deus. A preocupação nossa a respeito do nosso sustento, a nossa preocupação a respeito das coisas dessa vida é algo completamente inútil. Nós não temos poder sobre isso. Esse é o terceiro argumento de Cristo. E o quarto argumento contra a preocupação é a fé. Como é que Jesus chama os homens que estão preocupados? Verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que você precisa de todas elas. Quando Jesus faz aqui uma referência aos gentios, o que ele está querendo dizer é que os gentios são aqueles que não conhecem a Deus. Os gentios são aqueles que não são os filhos de Deus. Os gentios são aqueles que não conhecem Deus como Pai. Por isso que eles ficam preocupados. Se você crê, se você é filho de Deus, se você crê que o seu Pai está nos céus, se você crê nele, você não vai ficar preocupado. Porque quem fica preocupado são os gentios, porque os gentios não conhecem a Deus. Se você conhece a Deus, se Ele é o seu Pai, se você está num relacionamento com Ele, você não tem por que ficar preocupado. Então Jesus usa esses quatro argumentos. Primeiro, o valor da vida e o valor do corpo, que foram dados por Deus, e se Ele deu a vida e deu o corpo, Ele vai cuidar da vida e vai cuidar do corpo. O segundo é o nosso valor como imagem e semelhança de Deus. Se nós valemos mais do que as aves e do que os lírios, Ele vai nos sustentar muito mais do que Ele sustenta as aves e sustenta os lírios. O terceiro argumento da lógica, a preocupação é inútil, porque nós não temos potência para determinar absolutamente nada a respeito da nossa vida. Estamos preocupados à toa, de maneira inútil. E, por fim, a fé. Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que reconhecem no Senhor o seu Pai, esses não têm razão para estarem buscando, preocupados com o seu sustento, porque eles sabem que Deus vai garantir esse sustento. Então, creia e confie na soberania de Deus. E aí, com essa tranquilidade, Jesus então vai dizer o que devemos fazer. Ele disse para não nos preocuparmos. Falou várias vezes para nós não nos preocuparmos. Mas ele também disse o que nós devemos fazer. Não se preocupem e façam o quê? Verso 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Percebam aqui a conexão total que há com a oração dos filhos, ou a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. Volte um pouquinho aí, no capítulo 6, vamos no verso 9, vocês se lembram quem esteve aqui quando nós meditamos a respeito do Pai Nosso? Nós vimos que o Pai Nosso é dividido em 6 petições, sendo que as 3 primeiras petições são a respeito de Deus e o seu reino. Vamos lá.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. As coisas do reino de Deus vêm antes. As petições que Jesus nos ensinou a colocarmos em primeiro lugar nas nossas orações têm a ver com o reino de Deus, porque o maior desejo no coração de um filho de Deus, o maior desejo no coração de quem reconhece o Senhor como seu Pai, o seu maior desejo é ver a vontade dele se estabelecer. Então, Jesus coloca, quando nos ensina a orar, quando nos dá o modelo da oração, coloca as 3 primeiras petições como sendo voltadas para o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está nos ensinando algo que ele já havia, ele está referenciando algo que ele já havia colocado em prática na oração. E percebam, qual é a primeira petição nossa? Depois que nós fazemos as 3 petições voltadas para Deus, a primeira petição nossa está no verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, pode voltar lá para o final do capítulo 6. As nossas preocupações a respeito do pão nosso estão em segundo plano. As nossas preocupações sobre a nossa manutenção, sobre a manutenção da nossa vida, estão em segundo plano. As nossas forças, a nossa energia, os nossos pensamentos, as nossas motivações precisam estar em primeiro lugar naquilo que Deus tem para realizar, na vontade de Deus, nos planos de Deus. E só então nós devemos buscar e pedir pelo nosso sustento. Percebam que quem acumula tesouros nos céus, como nós falamos na semana passada, acumular tesouros nos céus é colocar a serviço do reino tudo aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos. Acumular tesouros nessa terra é pegar as riquezas e guardar para si, se apegar a elas e confiar nelas. Mas aquele que acumula tesouros nos céus, ele pega todos os recursos que Deus coloca em suas mãos, seja dinheiro, seja talento, seja tempo, todos os recursos que Deus coloca nas mãos de um filho de Deus, ele vai usar em prol do reino, e fazendo isso, ele está acumulando tesouros nos céus. Então, quem está acumulando tesouros nos céus, onde a ferrugem não come, onde a traça não corrói, e onde o ladrão não rouba, ele não está preocupado com as coisas dessa vida. Ele está completamente empenhado e tem as suas prioridades colocadas no reino de Deus. Por isso que ele pede, e Jesus nos ensina a pedir, na nossa primeira petição, o pão nosso de cada dia. Nós não devemos estar preocupados com o amanhã, verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus, na continuidade do ensinamento que ele estava dando a respeito de acumular tesouros na terra e no céu, sobre olhos bons e olhos maus, e sobre servir a Deus e servir as riquezas, Jesus está nos ensinando que quem acumula tesouros nos céus, tem olhos bons e serve a Deus, não fica preocupado com as coisas dessa vida, porque ele confia no Senhor, ele tem fé no Senhor, e sabe que enquanto ele está buscando o reino, enquanto ele está buscando fazer a vontade de Deus, enquanto ele está com as suas energias, com seus recursos totalmente aplicados em fazer a vontade de Deus nessa terra, Deus vai acrescentar estas coisas a ele. E vejam, isso é muito importante. Todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas?
Porque esse é um versículo também que é muito mal citado, né? Não, busque em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as coisas lhe serão acrescentadas. São todas as coisas? Não. Que coisas são? São todas essas coisas. E que coisas? Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos e com que nos vestiremos. O que Deus está dizendo que será acrescentado, também em consonância com a oração que Ele nos ensina do pão nosso de cada dia, é que todas as nossas necessidades serão supridas. Não todos os nossos desejos, não todos os nossos planos, nem tudo aquilo que a gente quer. Apenas aquilo que nós precisamos. E convenhamos, meu irmão e minha irmã, esse mundo está nos mostrando um monte de coisa que não são necessárias. Se você tem uma televisão em casa, você está sendo o tempo inteiro bombardeado para querer coisas. Um publicitário não está de bobeira, gente. Uma pessoa que faz um comercial, ela não está brincando. Tudo é colocado diante de nós para gerar em nós desejo e plantar no nosso coração uma necessidade que não é real. E se eu não tiver tal coisa, eu não sou feliz. Se eu não tiver tal coisa, eu não sou completo. Se eu não desfrutar de tal coisa, eu não tenho, então, resultado do meu trabalho. Eu trabalhei tanto, eu preciso, então, colher o fruto do meu trabalho. E tudo voltado para si, para si, para si. O que você está vendo nos comerciais, o que esse mundo está apresentando como necessidade, é nos ensinando a acumular tesouros na terra. Todo o sistema ao nosso redor está nos empurrando, está nos ensinando, nos doutrinando, para que nós venhamos a querer, a desejar acumular tesouros nessa terra. Só que está tudo encaminhado, encadeado, como Jesus ensinou. Se nós estamos acumulando tesouros nessa terra, nossos olhos serão maus, e isso vai afetar todos os nossos relacionamentos. Todo mundo que se aproximar de nós, nós só vamos querer saber se podem nos servir ou não, se podem me acrescentar ou não, ou se podem me ameaçar ou não. Os meus olhos maus vão me fazer enxergar o mundo para guardar os meus tesouros. E se for uma ameaça, eu vou agredir. Se for alguém que pode me beneficiar, eu vou trazer para perto. E se não puder fazer nenhuma coisa nem outra, eu vou desprezar. Olhos maus. E quem tem os olhos maus serve as riquezas. E isso tudo o sistema mundano está nos tentando fazer acumular tesouros nessa terra. Então, os filhos de Deus, aqueles que entendem que o Senhor é seu Pai, que está nos céus, eles confiam, eles não se preocupam, porque eles acumulam tesouros nos céus. Eles têm olhos bons e servem a Deus. O que concluir, então? Primeira conclusão que nós tiramos é que os filhos de Deus, os discípulos de Cristo, aqueles que manifestam as bem-aventuranças que estão lá no início do Sermão do Monte, aqueles que são sal e luz da terra, esses discípulos de Cristo, esses estão muito mais preocupados com a vontade de Deus e em ter um relacionamento íntimo com Deus do que com qualquer outra coisa. Relacionamento com Deus é mais do que comida, relacionamento com Deus é mais do que bebida, é mais do que roupas. Eles estão buscando, os filhos estão buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o resto, ele sabe que Deus vai acrescentar, ele não está preocupado. Ele sabe que não vai ficar sem ter o que comer, ele sabe que não vai ficar sem ter o que vestir, e nem sem ter o que beber. Segundo, os filhos são aqueles que sabem que seu pai não vai desampará-los. Nós podemos não ter tudo o que queremos. Nós podemos não realizar os sonhos que o mundo coloca no nosso coração.
E às vezes nós podemos ter as nossas necessidades atendidas quando pegamos uma cesta básica aqui na igreja. Mas isso é sustento de Deus. Nós não devemos entender que quando Deus usa os irmãos que contribuem com a cesta básica para me abençoar, que eu estou abandonado. Pelo contrário, isso é provisão de Deus. Deus está provendo na sua vida aquilo que você precisa. De outra sorte, aquele que está contribuindo, e quando você traz o seu quilo de alimento, quando você traz o seu item de higiene, você precisa ter consciência que você está sendo um instrumento de Deus para prover na vida do seu irmão. É muito mais do que uma doação. É o reino de Deus se movimentando. Então, os filhos de Deus sabem que o seu pai vai prover, mesmo que seja por meio de uma cesta básica que a gente pega todo mês aqui na igreja. Não vai passar fome, não vai passar necessidade, porque Deus vai prover. E terceiro, os filhos de Deus trabalham. Como eu disse lá na frente, não há como olharmos para esse texto e pensarmos, Deus vai acrescentar todas as coisas, então eu não preciso me preocupar. Vou ficar deitado aqui debaixo do edredom, que a comida vai chegar, a bebida vai chegar e o edredom nunca vai se gastar. É isso? Não. O filho de Deus, ele trabalha. Ele sabe que o resultado do seu trabalho depende de Deus. Ele sabe que aquilo que ele vai fazer vai prosperar à medida que Deus abençoa. Mas ele trabalha. Nós precisamos trabalhar. Paulo afirma que aquele que não trabalha, não coma. Nós não podemos usar o reino de Deus como desculpa para a preguiça. Nós não podemos usar o reino de Deus e a fé como desculpa para ficarmos encostados. Então, todo filho de Deus trabalha. Ele confia que os resultados vêm de Deus, mas ele trabalha. E por fim, quando Jesus afirma, não se preocupem com aquilo que vocês não podem mudar. Porque Jesus está falando de uma preocupação aqui que nós devemos ter. Ele diz que nós não devemos nos preocupar com o nosso sustento, nós não devemos nos preocupar com o tamanho da nossa vida, porque sobre isso nós não temos controle. Então não adianta nós nos preocuparmos. Mas que preocupação nós devemos ter? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Sabe por quê? Porque isso eu e você podemos fazer. Isso eu e você devemos fazer. Está no nosso escopo, está dentro das nossas tarefas. Eu e você temos como tarefa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, para de gastar energia com aquilo que você não pode mudar. Para de gastar energia com aquilo que você não tem controle. E foca naquilo que você pode fazer. Seja um filho melhor para Deus. Ore mais, busque mais a sua presença, leia mais a sua palavra, sirva mais aos seus irmãos, viva aquela vida que Jesus descreveu do verso 1 ao verso 18. Ore, jejue e sirva ao próximo. Isso você tem poder para fazer, isso você tem competência para fazer, isso você foi chamado para fazer. Eu e você não fomos chamados para sermos os nossos sustentadores. Quem nos sustenta é Deus. Então, nós devemos concentrar as nossas energias, concentrar o nosso ânimo, o nosso tempo, o nosso empenho, todo o nosso ser direcionado em fazer a vontade de Deus, em ter intimidade com Deus. E o resto vai ser acrescentado. Aquilo que nós precisamos vai ser acrescentado. Então Jesus está nos dizendo, tira o foco daquilo que você não pode mudar e daquilo que não compete a você e coloca o foco naquilo que você pode fazer e naquilo que compete a você fazer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isso eu e você não somente podemos fazer, mas nós devemos fazer. E geralmente os grandes problemas da nossa vida, e eu digo isso aos casais sempre, né?
Estava conversando com um casal, eu aprendi com um pregador lá em Cabo Frio, lá quando estava servindo com o pastor Gilson, lá em Cabo Frio, Lisânio Moura, Lisânio o nome dele, não era? Ele pregando para casais, ele dizia, o casamento fica bom depois de 10 anos. Por quê? Porque depois de 10 anos você desiste de mudar o outro. Porque enquanto você está tentando mudar aquilo que você não pode mudar, você não vai ser feliz. Aí depois de 10 anos, você desiste de mudar o outro e você foca em quem? Em você. Porque você é o único que você pode mudar dentro do seu relacionamento. Jesus está aplicando isso no geral da nossa vida. Vamos gastar energia naquilo que nós podemos e devemos mudar. Porque as outras coisas pertencem ao Senhor. E nós somos filhos. Ele é o nosso Pai. Ele não vai nos deixar faltar. Nós confiamos nele. Nós o amamos e já provamos do seu amor. Então, que toda a nossa energia seja voltada para fazer a vontade de Deus e ter intimidade com Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Semana que vem nós entramos então no capítulo 7 e rumamos para o final do Sermão do Monte. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por nos colocar no caminho certo, por nos apontar quais são as distrações, quais são os perigos, quais são as armadilhas que há em nós estarmos vivendo nesse mundo, porque o Senhor não nos tirou do mundo, o Senhor nos enviou ao mundo, mas o Senhor nos deu instruções, nos deu argumentos, nos deu ensinamentos e mandamentos, para termos um correto relacionamento com esse mundo, e principalmente, um correto relacionamento com o Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo discurso do Teu Filho, pelo ensinamento, pelo sermão que Ele nos dá e nos ensina todas essas coisas. Então, ó Deus, ajuda-nos, aumenta a nossa fé. Se estamos ansiosos, se estamos preocupados com aquilo que nós não podemos e não temos como mudar, e não fomos chamados para mudar, ó Deus, socorre-nos e coloca o nosso foco no lugar certo. Aumenta a nossa fé, Senhor, para podermos colocar energia naquilo que realmente importa, e naquilo que nós realmente podemos e devemos fazer, que é viver uma vida que te agrada, buscar, Senhor, no poder do Teu Espírito, vencer a nossa carne todos os dias, servir ao nosso irmão, servir ao nosso próximo e termos um relacionamento profundo e real contigo, Senhor. Ajuda-nos nisso, Deus. Não queremos mudar as coisas ao nosso redor, queremos mudar a nós mesmos, porque sabemos que as coisas ao nosso redor estão debaixo do Teu controle, estão debaixo do Teu poder, e o Senhor pode mudá-las quando quiser e como quiser. Só Deus, queremos sermos filhos melhores para Ti, ser irmãos melhores uns para com os outros, e a cada dia sermos mais parecidos com Teu Filho e termos mais intimidade contigo, Senhor. Agora, Deus, nos leva para casa em segurança, guarda-nos, Senhor, de todo mal, e que a Tua palavra permaneça em nosso coração, a despeito de qualquer outra coisa que venha nos abordar quando terminarmos essa reunião, e que Teu Espírito nos lembre dela quando formos nos deitar e quando nós acordarmos amanhã pela manhã. Livra-nos de toda ansiedade e de toda preocupação e coloca, ó Deus, o nosso coração nos céus, os nossos tesouros nos céus, que os nossos olhos sejam bons e que nós possamos servir a Ti com total dependência e confiança em Ti. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima.